você que não me conhece, me chamo Vinícius Lino, e para você que já me conhece, bem-vindo ao canal Vidas Exatas. Matéria de hoje, física. Vamos fazer uma revisão para a provinha de primeira fase da Unesp. Provinha essa que vai ser daqui a alguns dias, beleza? E para isso, eu resolvi falar de um tema hiper importante, que é muito recorrente em prova, que é a cinemática, beleza? Mas antes da gente começar, vou botar aqui no card um outro vídeo que eu fiz também de revisão de primeira fase de Unesp, só que nesse outro vídeo eu falei daqueles exercícios lá de conservação de energia mecânica, beleza? Então, isso também cai muito, então eu recomendo fortemente que você vá ver esse vídeo. Depois que acabar esse aqui da cinemática, você vai lá e vê esse de conservação de energia. Tranquilo? Então, sem mais enrolação, vamos começar? Primeira coisa, eu preciso definir o que é cinemática. Você sabe o que a cinemática estuda. E por que eu quero te definir isso? Porque quando você bater o olho no exercício lá no vestibular, não está escrito assim para você, aluninho, isso aqui é um exercício de cinemática, então resolva usando as equações de cinemática. Não. Então, você vai ter que bater o olho e reconhecer que é de cinemática. E como que você vai reconhecer que é de cinemática? Você tem que entender o que é cinemática. Muito bem. A cinemática é uma parte da mecânica, e a mecânica estuda movimentos. Então, a cinemática está estudando movimentos, ou seja, nos exercícios de cinemática vai ter um corpo se movendo. Ele vai fazer perguntas a respeito desse movimento. Só que a cinemática não estuda tudo a respeito de movimentos. Tem coisas de movimento que fica para outras áreas, por exemplo, a dinâmica. A dinâmica estuda as causas que produzem o movimento, ou seja, se a dinâmica estuda isso, a cinemática não estuda isso, beleza? Então a cinemática não está nem aí para as causas que produzem o movimento. Por exemplo, tem um corpo parado e tem um corpo em movimento. A dinâmica vai se preocupar em responder essa pergunta: o que tem nesse corpo que faz com que ele se mova e não tem nesse para ele estar parado? Beleza? A dinâmica quer responder essa pergunta. Para isso, ela vai usar grandezas como força. Tem uma força empurrando esse corpo, por isso ele se move. Vai usar energia. Eu solto um corpo de um ponto que tem mais altura, ou seja, tem mais energia potencial gravitacional, ele cai para um ponto que tem menos altura, que tem menos energia potencial gravitacional. Ou seja, dá para explicar movimentos por energia, beleza? Dá para explicar por quantidade de movimento. Um corpo está parado, aí vem outro que colide com ele, transfere quantidade de movimento e ele começa a andar, beleza? Ou seja, porque algo começa a entrar em movimento, você pode estudar por força, você pode estudar por energia, você pode estudar por quantidade de movimento, por exemplo, beleza? E isso é o que a dinâmica estuda. Logo, a cinemática não estuda isso. O que a cinemática estuda de fato? No exercício de cinemática, já tem um corpo em movimento. Fato, o corpo está em movimento. Não estou nem aí do porquê ou o que fez ele entrar em movimento. O fato é que ele está em movimento. Depois ele está em movimento, ou seja, ele saiu de um ponto e está indo em direção a outro ponto, eu quero dar algumas coisas a respeito desse movimento. Por exemplo, qual é o formato da trajetória? Será que ele vai em linha reta de um ponto a outro? Será que ele faz curva? O que muda se ele for em linha reta ou se ele fizer curva? Quanto tempo demorou para ele sair do ponto inicial e para o ponto final? Qual é a velocidade desse corpo? Se eu tenho um deslocamento, eu tenho um tempo, eu tenho velocidade. Por exemplo, eu com o Usain Bolt se desloca muito mais rápido que eu, então ele desloca em menos tempo, porque ele é mais veloz, tem mais velocidade. Eu tenho aceleração, beleza? Para entender como a velocidade varia. Quando você aperta o acelerador do seu carro, você não vê o velocímetro, o ponteiro aumentando, significa que a velocidade estava 0, depois 10, 20, 30, 40, 50, assim por diante. Ou seja, a aceleração varia a velocidade. Eu quero entender se tem aceleração no meu movimento. Ou seja, questões puras de cinemática, ou seja, que não mistura com outras áreas da física, vão se preocupar apenas com esses tipos de grandeza, que é posição, tempo, velocidade e aceleração. Vamos anotar isso? Porque o que é hiper importante? As tradicionais grandezas cinemáticas, ou seja, os exercícios cinemáticos vão ver basicamente isso. Ou seja, as equações que vão ter da cinemática vão abordar apenas isso. E isso o quê? Tempo, eu vou me preocupar em quanto tempo demora para o corpo se deslocar de um ponto a outro, beleza? A posição, um corpo saiu de uma posição e foi parar em outra posição. E eu preciso determinar elas com muita precisão. Para isso a gente vai precisar de coordenadas. O seu GPS trabalha com coordenadas para calcular com precisão qual é a melhor rota para ir do seu ponto de origem para o seu destino, beleza? Outro, a velocidade, o quão rápido eu fiz esse deslocamento. Obviamente, se eu faço mais rápido, demora menos tempo. Ou seja, a velocidade está intimamente relacionada com o tempo. Muito bem. Aceleração, você tem que apertar o acelerador para variar a velocidade. Ou seja, essas 4 grandezas são basicamente as principais grandezas cinemáticas que caem para você. O exercício vai envolver alguma coisa relacionada com isso. Só que não vai ter no exercício força, não vai ter no exercício quantidade de movimento, não vai ter energia. Isso daí vai ficar para outras áreas da física, belezinha? Tanto que eu peguei aqui o formulário que tem na prova da Unifesp. Ou seja, na prova da Unesp não tem formulário. Mas na prova da Unifesp vão ter esse formulário aqui. Na verdade tem um montão de fórmulas. Essas aqui são as 5 primeiras. Essas 5 primeiras são as fórmulas de cinemática. Mas eu quero que você veja que as únicas grandezas, os únicos parâmetros que tem nessas fórmulas é S de posição. A gente vai ver que significa esse 0 é inicial, beleza? É posição final, posição inicial, beleza? Posição, velocidade, tempo, aceleração, ou seja, não tem outras coisas em cinemática. E mais, eu quero te mostrar que essas são as únicas 5 fórmulas importantes que resolvem todos e qualquer tipo de exercício de cinemática escalar que cai no seu vestibular. Você não precisa de outras fórmulas. Infelizmente, na escola, te descarrega 1 milhão de fórmulas. Vai estudar lançamento vertical, 1 milhão de fórmulas. Lançamento oblíquo, 1 milhão de fórmulas, assim por diante, beleza? E a gente não vai precisar disso, beleza? Isso aqui é suficiente. Tranquilo? E hoje nós vamos nos preocupar com essa fórmula aqui. Beleza? E repare, essa fórmula tem S, que é posição, então a gente vai falar de posição.
que essa fórmula tem T, que é tempo, a gente vai falar de tempo. E ela é uma conta de divisão, ΔS dividido por ΔT, ou seja, conta de divisão, você estava lá no 5º ano, você já dava conta disso aqui, vai ser hiper tranquilo. A única coisa que você tem que se preocupar são com as unidades, beleza? Então, unidade vai ser algo importante, é aí que o seu examinador gosta de fazer a pegadinha, tranquilo? E antes da gente começar de fato, só uma observação, perceba que velocidade é uma grandeza vetorial, tanto tem uma setinha em cima. Aceleração é uma grandeza vetorial, tanto tem uma setinha em cima. Só que se você reparar aqui na fórmula, não tem setinha nenhuma, na aceleração também não. Então quer dizer que quem fez esse formulário errou? Lógico que não, se o formulário tivesse errado, não teria colocado aqui. Eu mesmo escreveria essas fórmulas, beleza? Então, repara, por que, embora a velocidade seja uma grandeza vetorial, a aceleração também, por que aqui nas fórmulas a gente não está levando o caráter vetorial dela em conta? A gente vai ver que a gente pode usar uma malandragem, exemplo simples, que a gente pode trocar, em vez de usar vetor, só usar números, porque velocidade é uma grandeza vetorial, ou seja, além do número dela, ou seja, se está 20 km por hora, número 20, se está 30 km por hora, número 30, importa também o para onde, ou seja, um carro que está se movendo com 30 km por hora para lá é totalmente diferente de um carro que está se movendo com 30 km por hora para cá, ou seja, para isso que a gente precisa do para onde, e o para onde é apontado por uma seta, beleza? Que é o bendito do vetor. Só que a gente vai usar umas malandragens. Se um exemplo for muito simples, que vai ser os casos que a gente vai abordar aqui, a gente não vai precisar levar em conta o caráter vetorial. A gente vai fazer de conta que não é vetorial, só trabalhar com números. Ou seja, se a velocidade tem um número 20, a gente vai usar o número 20. Se a velocidade tem um número 30, a gente vai usar o número 30, tranquilo? E eu vou te mostrar quanto que a gente pode fazer isso e que adaptações que a gente tem que fazer. E para a gente poder fazer essas adaptações, essas simplificações, a gente vai precisar levar em conta sinal, por exemplo, se é positivo ou negativo. Eu vou pegar muito no seu pé com isso, beleza? Presta atenção que aqui pode ser positivo ou negativo. Presta atenção que aqui não faz sentido ser negativo, beleza? Então repara, presta atenção, vamos começar. Pra gente começar, eu quero começar falando de tempo. Na física, tempo é um conceito primitivo. O que eu quero dizer com um conceito primitivo? Não dá para definir, beleza? Filósofos passaram anos das suas vidas tentando definir o tempo. Isso é muito difícil. Então, eu consigo entender o tempo de forma intuitiva. Eu sei que é o tempo, passou um tempo, beleza? Consigo ver as pessoas envelheceram, passou um tempo. Só que eu não consigo definir em palavras. Tempo, definição, tempo é isso. Não dá, beleza? Então, a gente usa a palavra tempo, beleza? Com dois sentidos e é difícil traduzir em palavras. Então, eu vou dar exemplos, beleza? O primeiro sentido que eu uso a palavra tempo é instante de tempo, que a gente vai usar a letra T. Seria igual aqui está nessa forma, T, beleza? E isso quer dizer um momento. Um instante de tempo é um momento em específico. Exemplo, não consigo botar uma definição, então vou te dar um exemplo. Em que momento começou a aula de física? Beleza? Em que momento? Beleza? Você pode falar, começou exatamente a 1 da tarde. É o momento que começou. Beleza? Se tiver uma seta que mostra o tempo, beleza? Aqui seria o instante zero. Pode ser o zero do dia de hoje, beleza? Pode ser o zero, o início dos tempos, lá no Big Bang. Não, mas vamos botar o zero como ser meia-noite de hoje, beleza? 0 horas. A aula não começou exatamente às 0 horas, ela começou num exato momento, um certo instante, beleza? Exatamente aqui, nosso instante inicial. Esse zero aqui, que a gente fala T0, é instante inicial, beleza? Tá aqui nas fórmulas 0, V0, S0, inicial. Aqui seria a velocidade inicial, posição inicial, beleza? Aqui é tempo inicial, instante inicial, tranquilo? Pode ser 1 da tarde, foi assim que começou a aula, beleza? Um outro jeito que a gente gosta de usar a palavra tempo é intervalo de tempo, beleza? Que é esse ΔT, tranquilo? ΔT, beleza? Intervalo de tempo é uma duração. Newton gostava dessa palavra. Repara um exemplo. Eu posso fazer uma outra pergunta. Quanto tempo durou, duração, quanto tempo durou a aula de física? Quanto tempo irá durar a aula de física de hoje? Beleza? Aí, estou usando tempo com outro significado, tranquilo? Então vamos supor que eu tô na sua escola, a gente vai fazer um aulão de física e vai começar a 1 da tarde e terminar às 3 da tarde, beleza? Quanto tempo irá durar a aula? Você vai fazer 3 da tarde menos 1, 3 menos 1 dá 2. A aula irá durar 2 horas, tranquilo? Muito simples, você faz uma quantia de menos, todo mundo faz isso no dia a dia, beleza? Então, repara, aqui eu não precisei fazer uma conta de menos para determinar um instante. Eu só falei, o instante é 1 hora que começou a aula. Mas aqui eu precisei pegar 2 instantes, o instante que começou, o instante que terminou, e fazer uma conta de menos, beleza? Então, quando usar a palavra tempo, eu posso ou usar como duração, por um intervalo de tempo, ou só como instante de tempo, beleza? Aí eu não preciso fazer conta de menos, beleza? Então, se eu for pegar a nossa linha do tempo, que na verdade é uma seta, tranquilo? Aqui está meia-noite, a aula começou a 1 da tarde, seu instante inicial, beleza? E a aula terminou, que eu vou chamar de TF, e no instante final, às 3 da tarde, beleza? Daqui até aqui foi o momento que a aula durou, beleza? Foi a nossa duração. E para calcular exatamente quanto tempo durou a aula, você faz uma continha de menos, o final menos o inicial. E perceba que tudo isso que eu coloquei, eu não precisei definir um rigor matemático. Você simplesmente sabe isso no seu dia a dia. E é suficiente para conseguir resolver as coisas. Nem tudo na vida é assim, mas isso aqui dá, beleza? Só usando o seu conhecimento do dia a dia, dá para trabalhar com as coisas mesmo sem uma definição precisa, tranquilo? E aí vem uma coisa que eu quero muito. Lembra que eu falei que eu ia pegar no seu pé a respeito de sinal? Quando você faz essa continha de menos e você calcula o ΔT, o ΔT não pode nunca dar negativo, é um absurdo. E por que o ΔT não pode nunca dar negativo e será um absurdo se der, beleza?
Porque, repara, o tempo só flui pra frente, ou seja, é impossível voltar no tempo. Pelo que eles falam, mas os Vingadores... Não, esquece, Vingadores nada, beleza? É impossível voltar no tempo, o tempo só flui pra frente, beleza? Logo, o instante final é maior que o instante inicial, ó. Instante final, qual que era o número que eu coloquei? 3. Instante inicial, qual que foi o número que começou a aula? 1h, beleza? Não tô usando 15 e 13 lá como hora, vamos usar 3 e 1 que é mais fácil, beleza? 3 e 1, tranquilo? Então, repara, o instante final é o número 3, maior que o instante inicial. Se você tivesse invertido, falasse que o final é 1 e o inicial é 3, daria tudo errado. Por que daria tudo errado? Porque como que eu posso falar assim, que horas começou a aula de hoje? Começou às 3 da tarde de hoje e que horas terminou? A 1h da tarde de hoje. Não, pera, como assim? Começou às 3 e terminou a 1, a aula voltou no tempo? É tão entediante que o tempo voltou? Acho que não, beleza? Não faz sentido nenhum. Então, o instante final é sempre um número maior que o instante inicial. Tranquilo até aqui? E qual é a consequência disso? Ó, repara, vamos calcular o ΔT de fato. Com os números que eu dei, vai ser o quê? T final, que é 3, menos o T inicial, que é 1, beleza? 3 menos 1 dá 2, positivo, não é menos 2, é 2, beleza? Então ΔT é um número positivo. Repara, se alguém inverter, vai fazer 1 menos 3, como se o final fosse 1 e o inicial fosse 3, ou seja, começou às 3 da tarde e terminou a 1, voltou no tempo. Quando você fizer essa conta, 1 menos 3 dá menos 2, é um número negativo. Então, se você calcular o ΔT e der um número negativo, é um absurdo, você errou na conta, com certeza, porque senão você está dizendo que voltou no tempo, beleza? Isso aqui não existe, entendeu? Maravilhoso. E, então, isso que a gente viu, a gente pode fazer formalmente na matemática. Ó, repara, tá vendo esse T0 aqui que está positivo? Passa para o outro lado negativo. Então vai ficar TF menos T0, aí o símbolo de maior, e não sobrou nada. Quando eu passei para cá, certo? Quando não sobra nada, ficou o número 0. Beleza. Então, TF menos T0 maior que 0. Beleza, maravilhoso. Só que olha, TF menos T0 é ΔT. Então, apaga TF menos T0 e troca por ΔT. Fica como? Apaguei TF menos T0 e troquei por ΔT. Aí tem copio o símbolo de maior, copio o símbolo de igual. ΔT, copia o símbolo de maior, símbolo de igual. ΔT maior que 0. Então ΔT é sempre um número maior que 0. O que quer dizer um número maior que 0? Positivo, ó. 2 é maior que 0, beleza? Menos 2 não, menos 2 é menor que 0, é negativo. Então não pode, beleza? ΔT é sempre positivo, beleza? Vamos prosseguir? Para a gente prosseguir, a gente vai ter que falar, além do ΔT, quem é o ΔS? Mas antes eu tenho que falar de unidades. Lembra que eu falei que o examinador faz pegadinha com unidade? Então vamos falar um pouquinho de unidade. Unidade de tempo, beleza? Unidade de tempo, eu posso medir o tempo em diversas unidades. Eu posso medir em segundos. Eu posso calcular quantos segundos demora uma partida de futebol. Eu seria bobinho, mas eu posso ficar calculando quantos segundos demorou uma partida de futebol que dura 1h30, beleza? Eu posso calcular em minutos. Uma partida de futebol dura 90 minutos. Posso calcular em horas. Uma partida de futebol dura 1h30, beleza? Um outro evento que dura mais, eu posso calcular em dias, é natural, beleza? Agora, repara, então tem inúmeras unidades de tempo. Então, tiveram que escolher uma unidade para ser a oficial, beleza? Qual que é a oficial? Que é a unidade do Sistema Internacional de Unidades para Tempo. A unidade oficial é o segundo, beleza? Então, quando o examinador pergunta, calcule unidades do SI, beleza? É para você calcular o tempo em segundos, beleza? Então, unidade de tempo no Sistema Internacional é segundo, não é hora, não é minuto, não é dias, não é anos, tranquilo? E aí, frequentemente, o examinador vai dar as informações em horas, só que você vai precisar passar para segundos para poder fazer a conta na unidade correta, senão vai dar errado, tranquilo? Então, como é que eu converto de horas para segundos? Deixa eu te contar aqui que vai ser hiper útil, beleza? Então, olha essa pergunta. Quantos segundos tem em uma hora? Para isso, como que você resolve? Repara, você concorda que uma hora tem 60 minutos? Isso é tranquilo para você? E você concorda que 1 minuto tem 60 segundos? Beleza? Então, repara, se minuto quer dizer 60 segundos, então apaga minuto e troca por 60 segundos aqui. Copia esse primeiro 60, apaga minutos e coloca 60 segundos. Então, como é que fica? Copiei o primeiro 60, apaguei minutos e coloquei 60 segundos, porque 1 minuto são 60 segundos. Maravilhoso. Então, repara, 1 hora é 60 vezes 60 segundos. Quanto que é 60 vezes 60? Faz a conta. 6 vezes 6, 36. Com 2 0, 3.600. 3.600 segundos. Muito bem. Então, 1 hora são 3.600 segundos. Então, 2 horas é o dobro disso, 7.200, assim por diante. Essa aqui é a taxa de conversão de horas para segundos. Isso aqui vai ser hiper útil daqui a pouco, beleza? Então, guarda isso. Tranquilo? Então, agora que a gente falou um pouquinho de tempo, vamos falar um pouquinho de posição. Porque eu já te falei o ΔT, vou te falar o ΔS, e aí sim a gente vai ter tudo pra gente poder calcular a nossa velocidade média, belezinha? Então, vamos lá. Posição. Você concorda que física é uma ciência exata? A gente precisa descrever as coisas com exatidão? Então, como que eu descrevo posição com exatidão? Para isso, eu preciso de coordenadas. O seu GPS trabalha com coordenadas. Tem o seu ponto de origem e o seu destino. O seu GPS se pega as coordenadas desses dois pontos e calcula qual que é a melhor trajetória. Se é a melhor mesmo, é discutível, mas ele calcula alguma trajetória para você sair daqui e vir para cá, beleza? Então, para isso, ele precisa das coordenadas com muita precisão. Você também, para poder calcular as coisas que a gente vai calcular, precisa das coordenadas com muito rigor, beleza? Tem diversas formas de calcular coordenadas. Coordenadas cartesianas, coordenadas polares, coordenadas cilíndricas, coordenadas esféricas, coordenadas escalares, que essa aqui é boa, a coordenada escalar é boa, beleza? Tem
tem várias que a gente pode usar. Então, eu vou começar com a cartesiana, que é mais natural para você. Aquela do planinho cartesiano, x, y, que vê na matemática, beleza? Vou te mostrar por que ela não é tão boa assim, tranquilo? Que ela gera umas confusões e dá um trabalhinho. Então, ó, repara. Tem o plano cartesiano, x, y, beleza? Vamos supor que isso aqui é a visão aérea de um terreno. Nesse terreno, eu vou esconder um tesouro. Esse tesouro, sei lá, dentro do baú tem R$1.000 em breja, tranquilo? Esse exemplo eu não tirei aleatório. Na faculdade a gente tinha uma competição que o prêmio era R$1.000 em cerveja escondido, enterrado. Quem fosse ganhar o prêmio tinha que escavar. Para isso tinha que saber exatamente quais eram as coordenadas do ponto que alguém enterrou o tesouro. Maravilhoso. E aí tinha várias brincadeiras para descobrir as pistas, para descobrir esse tipo de coisa. Beleza? E realmente a gente tinha que escavar. E escavar dá muito trabalho. É realmente muito cansativo. Então ninguém quer ficar escavando errado. Então a gente quer determinar as coordenadas com muita precisão para só escavar uma vez e determinar onde está o tesouro. Tranquilo? Então como que começa as coordenadas se for uma coordenada cartesiana? Beleza? Isso aqui é a vista aérea do terreno. Tranquilo? Como que eu trabalho com esses eixos x e y? Você pode imaginar que o eixo x é uma régua. Aqui é o 0, beleza? Aqui é o 1 da régua, o 2, o 3, assim por diante. O eixo y também é uma régua, só que uma régua de pé. Aqui é 1, aqui é o 2, aqui é o 3, beleza? A única coisa que, ao contrário da régua, que não tem números negativos, se você vier aqui para trás, aqui à esquerda, seria o menos 1, menos 2, menos 3 aqui no x. Se você vier aqui para baixo, seria o menos 1, menos 2, menos 3 aqui no y, beleza? A única diferença disso aqui para uma régua. Os eixos são réguas que têm lados negativos, tranquilo? Agora que eu tenho muito bem definido aqui meus eixos para definir as coordenadas, vamos supor que o tesouro esteja exatamente aqui, tranquilo? Então, quais são as coordenadas desse ponto que a gente tem que descobrir para poder escavar e pegar nossos R$1.000 em cerveja? Ó, repara. Como que eu determino a coordenada x? Eu traço aqui uma vertical. No número que bater aqui no eixo x, é exatamente a coordenada x. Então, a coordenada x do meu ponto é o número 2. Como que eu determino a coordenada y? Eu venho aqui e passo uma horizontal. Aonde bater no eixo y é a coordenada y. Bateu no número 3, então nossa coordenada y é o número 3. Então nosso tesouro está enterrado no ponto 2, 3. Nessa ordem. Porque na matemática a gente chama isso de par ordenado. Porque a ordem importa, beleza? Você não pode inverter a ordem nunca, senão você vai achar outro ponto. Vai que alguém é bobinho e acha que primeiro tem que falar y e depois x. Aí ele vai falar 3, 2. Aí vai errar tudo. Olha onde é o ponto 3, 2. Repara esse ponto que é aqui. Primeiro x, depois y. Então vem aqui, ó. Bateu no 3, coordenada x é 3. Ó, vem aqui horizontal, bateu no 2, coordenada y é 2. Então repara, o ponto 2, 3 é aqui. O ponto 3, 2 é aqui. São pontos diferentes, você não pode confundir. Se você inverte o x e o y de lugar, acabou com tudo. Ó, imagina, alguém inverte o x e o y de lugar, vai lá escavar, achando que o tesouro está aqui e não está. Aí depois, não tá aqui, então tá aqui, tem que escavar tudo de novo. Nossa, trabalho demais, beleza? Não pode errar, tranquilo? Então, com esse meu exemplo, você viu claramente que o par ordenado, porque a ordem importa, não pode inverter a ordem. E para você determinar com precisão onde está o ponto, você precisa de duas informações. A informação 2, informação 3 para determinar aqui. A informação 3 e 2 para determinar aqui. Ou seja, olha que trabalho, eu preciso de duas informações para determinar onde está um ponto. Ou seja, a coordenada cartesiana dá um certo trabalhinho, beleza? E você não pode inverter, senão acabou com tudo, já tem um probleminha. Muita gente vai fazer essa confusão. E outra, você lembra na geometria, você quer calcular a distância entre dois pontos? Lembra, a gente está estudando movimento, ou seja, um carro sai de um ponto e vai para outro ponto, beleza? Ou seja, eu quero calcular qual foi o deslocamento que ele fez daqui até aqui, qual é essa distancinha aqui. Pô, dá trabalho, você vai lá na geometria, tem que usar aquelas fórmulas de distância de ponto a ponto. Meu Deus, que trabalho lá, raiz de não sei lá que é o quadrado. Não, a gente não quer isso não, tranquilo? Então, a gente vai evitar usar coordenadas cartesianas, a gente só vai usar quando não tiver mais jeito, beleza? E quando não tem mais jeito, é só em lançamento oblíquo. Lançamento oblíquo não vai ser o tema de hoje, beleza? Todos os outros movimentos que você aprendeu antes do lançamento oblíquo, movimento retilíneo, movimento circular, tudo dá para usar malandragens para não ter que usar isso aqui, viu? Então, vamos lá. Qual que é outro tipo de coordenada que a gente vai preferir usar para não ter que usar a coordenada cartesiana? Vai ser uma coordenada mais fácil de trabalhar. Então, qual que é o critério para eu preferir usar essa de baixo do que a cartesiana? Vai dar menos trabalho em conta, tranquilo? E é assim que a gente vai usar. Aqui são as chamadas coordenadas escalares ou lineares, beleza? Sinônimo, falar coordenada escalar ou linear. O que quer dizer escalar? Quer dizer um número real, beleza? Um número, ou seja, uma coordenada que a gente vai usar números. Só que a gente vai usar um único número. A gente não vai precisar usar dois números para determinar com precisão qual que é a coordenada de um ponto. A gente vai usar um único número. Então presta atenção nisso aqui. Para eu poder usar uma coordenada escalar ou linear para determinar a posição do meu carrinho quando ele estiver se movendo, tem que ser um movimento muito simples. E o que eu entendo por um movimento muito simples? Ele tem que satisfazer duas condições. Primeiro, o formato da trajetória tem que ser conhecido. Ou seja, uma mosca que se move de forma aleatória, não vai dar, porque aí eu não vou conhecer qual é o formato da trajetória dela, só ela mesma vai saber para onde que ela vai voar, beleza? Tem que ser um formato de trajetória conhecido. E o que tem um formato de trajetória conhecido? Por exemplo, um carro que está andando numa determinada estrada. Como a estrada tem um formato conhecido já, e o carro vai andar por cima da estrada, todo
percurso que ele vai fazer, a gente já sabe exatamente qual vai ser o formato. Vai ser o formato da estrada. Eu jogar uma moeda perfeitamente vertical para cima. A moeda vai subir em linha reta, vai descer em linha reta. Então, o formato da trajetória é uma linha reta. Vou saber, perfeito. Esses dois movimentos são exemplos clássicos que satisfazem a primeira condição. Tanto que eu vou botar até aqui um desenho para você. Imagina que eu tenho essa trajetória, não precisa ser em linha reta não. Qualquer trajetória que eu conheça o formato dela, beleza? E aí, eu tenho meu carrinho que o instante inicial, ó, T0, ele tá aqui. Ele se movimenta aqui para a direita. Em um outro determinado instante qualquer, que eu vou chamar só de T, beleza? Ele tá aqui, tranquilo? Ou seja, ele se movimentou em cima dessa linha aqui, ou seja, em cima da nossa pista e veio parar aqui, tranquilo? Essa aqui é a nossa trajetória, o formato da trajetória dele, beleza? Então você concorda que a velocidade é da esquerda para a direita? Lembra que a velocidade importa para onde? Beleza? Velocidade da esquerda para a direita. Ele fez isso com uma certa velocidade. Maravilhoso. Só que você aprendeu nas suas aulas de física ao longo do ano que velocidade é sempre tangente à trajetória. Você vai daqui até a hora de dormir repetindo se você não aprendeu. Velocidade é sempre tangente à trajetória. Velocidade é sempre tangente à trajetória. E muito aluno pode chegar e falar assim para mim, professor, beleza, vou decorar. Velocidade é tangente à trajetória. Mas o que quer dizer ser tangente, beleza? Então, vamos lá. O que é tangente? Quando você tem uma circunferência, qual que é a reta tangente da circunferência nesse ponto? É a reta que passa por ela encostando uma única vez, beleza? Não pode ser assim, encostando ela em 2 pontos. Não pode ser assim, que vai encostando nela em vários pontos. Se a circunferência está aqui, você vai passando uma reta que encosta nela em 2 pontos. Não pode. Beleza? Tem que encostar nela bem aqui. Só tem que raspar aqui num pontinho, tranquilo? Então, quando o meu carro está aqui, encostado aqui na nossa trajetória, nesse ponto, qual que é a reta tangente? A reta que só encosta isso aqui no único ponto. Ela só raspa. Tem que ser essa reta aqui, concorda? Ela só encostou nesse único ponto aqui, que é o ponto onde está meu carro, e só raspa. Se eu desenhasse ela mais horizontal, ela encostaria 2 vezes. Não pode, só pode encostar uma única vez. Isso aqui que é tangente, tranquilo? Então, quando eu digo que a velocidade é tangente à trajetória, significa que a velocidade tem essa direção aqui, ó. A velocidade é assim, ó. Ó, desenhei paralelo. Ou seja, quando o meu carro está aqui no instante inicial, tem uma certa velocidade inicial, por isso que eu boto 0, beleza? E ela é tangente à trajetória. Isso aqui é a direção da minha velocidade. E por que eu desenhei a seta para cá? Porque eu já sei que meu carro está se movimentando para cá. Se o carro tivesse vindo ao contrário, eu desenhei a ponta da seta para cá, para indicar que ele está vindo para cá, beleza? Então é assim que se desenha a velocidade. Você pega a tangente, ou seja, pega a velocidade com a mesma direção da tangente, ou seja, paralela a essa reta laranja, e a ponta da velocidade aponta para exatamente onde o carro está indo. Se ele está indo para a direita, aponta para a direita. Se tivesse vindo aqui para a esquerda, apontaria para a esquerda. Vamos ver se você entendeu. Outro exemplo. Quando o meu carro está aqui, onde que é a tangente? Ó, nesse ponto aqui, a tangente, ou seja, a reta que raspa isso aqui uma única vez, seria essa aqui, concorda? Bateu aqui uma única vez. Beleza, essa é a tangente. Então, nossa velocidade tem que desenhar paralela a isso aqui, tranquilo? Então, paralela a isso aqui. E por que eu desenhei a ponta para lá? A ponta está desenhada para lá porque o meu carro está vindo para a direita. Se o carro tivesse vindo para a esquerda, eu desenhava a ponta para trás. Então, repara, tanto a direção quanto o sentido eu sei determinar. A direção é paralela à tangente, beleza? Desenho a tangente, desenho a velocidade com a direção paralela à tangente. Ou seja, nossa velocidade paralela à retinha laranja aqui. Beleza. E o sentido, obviamente, aponta para onde o carro está indo. Se ele está indo para a direita, seta aponta para a direita. Se estivesse indo para a esquerda, apontaria para a esquerda. Se estivesse indo para cima, a seta aponta para cima. Viu? Ó, outro exemplo. No nosso movimento vertical, de lançar a moeda para cima. Vamos supor que eu tenho aqui a nossa trajetória, que vai ser em linha reta, beleza? E vamos supor que eu estou analisando a nossa moeda no momento da subida, beleza? A moeda está aqui e ela está subindo. Então, qual que é a tangente de uma linha reta? Quando é tangente de uma linha reta, aí não dá para só raspar uma única vez. A própria tangente é a própria reta, beleza? Essa aqui é a nossa reta laranja, tranquilo? Então, a nossa velocidade tem que ter essa direção aqui, ou seja, direção vertical, é óbvio, está subindo, é óbvio que a velocidade é vertical. E ela aponta para onde o corpo está indo. O sentido dela, se o corpo está subindo, seria para cima. No momento que o corpo está descendo, a velocidade apontaria para baixo, beleza? Então, eu quero que você entenda como que desenha o vetor velocidade. É sempre tangente à trajetória, beleza? Você desenha tangente. Quando é encurvado, a tangente é a reta que só raspa uma única vez, beleza? Quando é linha reta, aí a tangente é a própria reta. Ou seja, a velocidade é paralela à tangente, beleza? E aponta para onde o corpo está indo, beleza? Descobrir nosso vetor velocidade. Mas não é isso que a gente quer. A gente quer usar escalar, só usar número, não é usar vetor. E por que a gente pode simplificar e não usar vetor nisso aqui? Porque se eu sei qual que é o formato da trajetória, eu sei desenhar as tangentes em qualquer momento. Eu podia desenhar uma outra tangente aqui, outra tangente aqui. Então eu sei exatamente como que desenhar a velocidade em todo momento. Então não preciso ficar mostrando. A gente já sabe para onde que vai desenhar a velocidade. Então, nesse tipo de movimento, a gente conhece a direção do vetor velocidade em todos os momentos, beleza? Em todos os instantes. Quando o carro estiver aqui, a velocidade, a tangente vai estar aqui. Então eu já sei desenhar, não precisa, é redundante ficar desenhando, tranquilo? Então a gente pode evitar usar isso e só usar números, que vai facilitar a vida, beleza? Então já guarda isso aqui, que isso aqui vai fazer sentido daqui a pouco. Então, esse tipo de movimento é simplesinho, porque a gente já sabe desenhar o vetor velocidade em todos os instantes. Então o formato da trajetória tem que ser conhecido, beleza? Qual que é o outro requisito que tem que satisfazer para a gente usar essas coordenadas simplesinhas? Há uma forma prática, o prático é importante, beleza? De medir distâncias percorridas sobre a trajetória, beleza? Ó, repara.
Na trajetória aqui de jogar a moeda para cima é muito fácil. Eu pego uma régua e vejo quanto que ela percorreu de distância. Se ela estava aqui e subiu até aqui, eu pego a régua e meço. Subiu 10 centímetros. Beleza. O deslocamento dela foi 10 centímetros para cima. Maravilhoso. Agora, uma estrada já é mais complicado. E por que é fácil, embora seja complicado? É porque quando alguém constrói a estrada, já teve um funcionário que pregou lá, tá? Aqui é o quilômetro 1 da estrada, aqui é o quilômetro 2, aqui é o quilômetro 3, assim por diante. Ou seja, se você saiu do quilômetro 3 e vai para o quilômetro 7, 7 menos 3 dá o quê? 4, ou seja, você andou 4 quilômetros. Ó, o jeito prático de medir distâncias percorridas. O fato de já ter um funcionário que já mediu para você facilita muito sua vida. Isso não acontece, por exemplo, no lançamento oblíquo. Por exemplo, uma bola de basquete, você vai arremessar na cesta. Ela faz um arquinho assim, ou seja, o formato é conhecido, beleza? Só que ela não satisfaz isso aqui. Não teve um funcionário que pregou exatamente qual a distância que a bola percorreu. Ó, o que você precisaria fazer? Você precisa pegar uma linha, beleza? Contornar a curva, pegar a linha, abrir numa régua ou numa trena e ver qual é exatamente a distância percorrida. Dá muito trabalho. Ou você precisaria usar ferramentas matemáticas avançadas para poder calcular qual é a distância percorrida. Aí não vale a pena usar isso aqui. Aí a gente tem que usar cartesiana. Ou seja, no lançamento oblíquo não vai dar para usar essa nossa malandragem. Vai ter que usar cartesiana. Tranquilo? E é por isso que lá a gente usa vetor. Lá não tem um vetor velocidade tortinho, lançamento oblíquo, você tem que decompor em vx, vy, você nunca entendeu nada. Então, tem que fazer isso, porque não tem jeito. Aqui a gente pode evitar vetor. Por que a gente pode evitar vetor? Porque a gente vai usar essa malandragem aqui. Beleza. Então, qual que é a malandragem? Ó, imagina, eu tenho aqui uma estrada, beleza? Aqui é o marco zero da estrada. Lá, o funcionário bateu lá. Quilômetro zero é aqui. Tranquilo. Aí eu tô nessa estrada e meu carro quebrou. Tranquilo? Meu carro quebrou, aí eu ligo para o seguro e falo, ó, meu carro quebrou, um guincho, sei lá, enfim, a 1 km do marco zero. E aí a pergunta, meu carro quebrou no ponto A, que está a 1 km para a direita do marco zero, ou quebrou aqui no ponto B, que está a 1 km para a esquerda do marco zero? Interrogação. Aonde será que o meu carro quebrou quando eu falo isso, beleza? Que é a pergunta que eu acabei de fazer. Meu carro a 1 km do marco zero está em A ou em B? Perceba que não tem resposta, tranquilo? Ele pode estar tanto em A quanto em B. Então eu preciso de outra informação. Essa outra informação vai ser o sinal. Lembra que eu falei? Vou pegar muito no seu pé se as coisas são positivas ou negativas. Então, olha a malandragem que na física a gente faz. Beleza? Na vida real a gente não usa muito isso, mas na física a gente faz. A gente vai fazer semelhante a esses eixos aqui. A gente vai escolher um lado para ser o nosso privilegiado. Por exemplo, que a gente vai considerar que é ir para frente. Vou considerar que ir para frente é ir para a direita. Tranquilo? Então, eu vou botar uma setinha e vou considerar que posição aqui e para frente é ir para a direita. Beleza? Então, aqui a gente vai falar que a gente orientou a trajetória. Eu escolhi uma orientação para ser para frente, logo ir para a esquerda é para trás, beleza? Aqui está o nosso marco zero, tranquilo? Nosso ponto A, tá vendo que semelhante a isso aqui, quando eu vou no sentido da seta, vai para o positivo? Então, eu vou falar que eu estou na posição 1 positivo. Se eu estou para trás, eu vou falar que eu estou 1 negativo. Ou seja, para trás é negativo, para frente é positivo. Ó, repara. Agora, se eu ligar e falar, ó, meu carro quebrou na posição -1, o cara já sabe. Ou seja, o que quer dizer -1? 1 significa que é a distância do marco zero, e menos significa que é para trás, ou seja, é 1 km para trás do marco zero. Se for positivo, é 1 km para frente. O mais e menos vão significar para trás e para frente, ou seja, vai significar o sentido. Então, repara, a direção a gente já não precisa falar, porque a gente já conhece, que é sempre a da tangente, e a tangente a gente já sabe desenhar. Se já tem a trajetória, é só desenhar. As setas ficam raspando aqui uma única vez. Beleza? Maravilhoso. Agora, o sentido dá para trocar por sinal de mais e menos. A gente escolhe um sentido para ser positivo, logo o sentido contrário é negativo. Perceba que eu escolhi a direita para ser positivo, então qualquer número positivo que eu falar está indo para a direita. Qualquer número negativo está indo para a esquerda. Então perceba, eu estou trocando direção e sentido por números, ou seja, um número positivo e um número negativo. Ou seja, não preciso usar vetor. Isso não vai dar para usar sempre, é só em casos simples. Maravilhoso. Então, repara, se eu já sei que eu estou nessa estrada, e já sei que eu estou na posição 1, só preciso falar, estou na posição 1. Estou na posição -1. Eu não preciso falar 2 números só. Que mais fácil? Maravilhoso. Então, esse jeito de dar posição, que a gente só usa um único número positivo ou negativo, a gente chama de posição escalar, ou posição linear. Ou, isso vem de coisa de americano. O americano gosta de chamar de space, que traduziu para espaço, por isso que usa a letra S. Essa é a inicial de space. Só que espaço não é sinônimo de posição nem em inglês, nem em português, muito menos na física. Então eu não gosto muito, mas fazer o quê? É a letra que for consagrada, tranquilo? Posição pode chamar de espaço, beleza? Quando o examinador falar, calcule o espaço, ou seja, ele quer a posição, exatamente, para determinar a posição que o carro está. E a posição você tem que levar em conta o sinal. Se você calcular a posição negativa, o que significa a posição menos 15 km? Significa que está a 15 km de distância do marco zero, só que para trás, beleza? O que significa mais 15? Está a 15 km de distância do marco zero, só que para frente. Maravilhoso. Então, a posição escalar do ponto A, ou seja, o SA, é 1 km. A posição escalar
do carro B, ou o espaço de B, é menos 1 km, beleza? Então, obviamente, eu acho que você já percebeu a vantagem de usar isso aqui. Eu não preciso de 2 números e não preciso trabalhar com vetor. Olha a vantagem de usar esse tipo de coordenada, beleza? Uma coisa que a gente tem que tomar cuidado é que quilômetros não é sistema internacional para distância. Sistema internacional para posição, para distância, porque na verdade a gente fala comprimento, beleza? É metro, tranquilo? Só que muito exercício vai trabalhar com quilômetro. Aí ele quer que você faça a conversão. E quilo quer dizer 1000. Então 1 quilômetro são 1000 metros, beleza? SU é sistema usual, que a gente usa no dia a dia. No dia a dia a gente usa quilômetros, beleza? Então, unidade de posição no dia a dia a gente usa quilômetro. E 1 quilômetro são 1000 metros, beleza? Então, repara, 1 quilômetro são 1000 metros, 1 hora são 3.600 segundos. No dia a dia a gente usa quilômetros e usa hora. A gente fala velocidade em quilômetros por hora. Só que nos exercícios de física, frequentemente vai estar em metros por segundo. A gente vai ter que fazer essa conversão. Já estou te encaminhando para poder fazer a conversão. A gente precisa saber que 1 km são 1000 metros e 1 hora são 3.600 segundos, belezinha? Então, caminhando para a parte final da teoria, antes da gente poder fazer exercícios, vamos falar finalmente do ΔS. A gente já falou quem é o S, vamos falar do ΔS, beleza? O S é a posição. E o ΔS vai ser o deslocamento, ou seja, saiu de uma posição, foi para outra posição. Esse deslocamento vai ser o ΔS. E deslocamento, muitas vezes, o seu examinador vai chamar como variação de posição. Tranquilo? Variação de posição ou deslocamento, sinônimos. A gente vai usar ΔS, beleza? Então, qual que é a definição de ΔS? Tranquilo? Imagina que a gente tem aqui a nossa trajetória orientada, beleza? A gente escolheu que para frente e para a direita, tranquilo? Aqui é o nosso marco zero, beleza? E aí eu estou aqui na nossa posição inicial, ou seja, o momento que o meu carro está parado, ele vai começar a se movimentar aqui. S0 é a posição inicial, a posição da onde eu comecei a me movimentar, beleza? E aqui vai ser a posição final, tranquilo? Eu me movimentei daqui até aqui e parei o carro, tranquilo? Posição final. Ou seja, o meu deslocamento foi sair daqui e vir até aqui. Esse é o meu ΔS. E, obviamente, o ΔS é S menos S0. Eu estou no quilômetro 4 da estrada, parei no quilômetro 7, você vai fazer 7 menos 4 igual a 3. Eu me desloquei por 3 metros. Muito simples. Ou seja, para calcular o deslocamento percorrido, eu fiz uma continha de menos. Se eu tivesse usado coordenada cartesiana, eu teria que ficar usando aquelas fórmulas de distância de ponto a ponto, raiz de coordenada ao quadrado. Nossa, muito complicado. Conta de menos, você faz isso aqui desde o quê? Da pré-escola? Muito fácil, na verdade. Então, repara, vou fazer um exemplinho para você. Na verdade, 2 exemplos para a gente calcular o ΔS e a gente vai interpretar o sinal. O que acontece se eu calcular o ΔS e o resultado der positivo? Falar que o meu ΔS é mais 50. E o que acontece se eu calcular o ΔS e o resultado der negativo? Der menos 50, belezinha? Vamos ver? Então, quando o ΔS der positivo, o que isso significa? Repara. ΔS não é S menos S0? Então apaga ΔS e escreve S menos S0. E só copia maior que zero. Beleza? Então escreve aqui S menos S0 maior que zero. Só apaguei ΔS e troquei por S menos S0. O resto eu copiei. Beleza. Agora, o S0 está negativo, passa para lá positivo. Vai ficar aqui S é maior que S0. Ou seja, é esse caso aqui, o S está mais para a direita, ou seja, uma coisa positiva, beleza? Quilômetro 7, quilômetro 3. 7 é maior que 3, beleza? Então, é para frente. Então, S maior que S0 é um movimento para frente, um movimento que a gente vai falar que é a favor da trajetória. É no sentido que a gente definiu a seta, beleza? Um movimento a favor da trajetória, que é andar para frente, que a gente vai chamar de movimento progressivo. Então, exemplo numérico para você. Tem aqui uma trajetória, beleza? Orientada. Aqui está o nosso marco zero. E minha posição inicial é 10 km, ou seja, estou lá no quilômetro 10 da estrada parado. Aí eu vou andar, beleza? Vou parar de novo o meu carro na posição do quilômetro 60, beleza? Qual que é o meu deslocamento? Então, o que você vai fazer? Então, o meu ΔS, que é o meu deslocamento, é sempre final menos inicial nessa ordem, beleza? Sempre tem esse triangulinho de delta, é final menos inicial, tranquilo? Então, qual que é o final? É 60. Qual que é o inicial? 10. Você vai fazer 60 menos 10. 60 menos 10 dá quanto? 50. Positivo, não é menos 50, 50. E sempre unidade, quilômetros, beleza? Nosso ΔS é 50 quilômetros, maravilhoso. E, reparar, eu andei para frente no sentido da seta. E ΔS deu positivo, muito bem. Então, ΔS positivo, movimento progressivo. Ou seja, movimento progressivo é o termo técnico para dizer que algo andou para frente. Você não fala no exercício de física, o carrinho andou para frente. Não, você fala, o movimento foi progressivo, que chique. Então, agora a gente vai calcular um exemplo que o ΔS vai dar negativo. Então, repara. O que significa ΔS negativo? Abre aqui, ΔS não é S menos S0? Então substitui. S menos S0 menor que zero. Beleza? S0 está negativo, passa para lá positivo. Então vai ficar aqui, S é menor que S0. O que acontece se S for menor que S0? Significa que você está voltando. O aluno fala, sério, eu estou voltando? Vamos fazer um exemplo numérico, você vai ver, beleza? Então, você voltar, ou seja, você fazer isso aqui, é você estar se movendo contra o sentido que você desenhou a seta. Você está movendo contra a trajetória. Ou seja, você está andando para trás. Se andar para trás, a gente não vai falar andar para trás. A gente fala que é um movimento retrógrado, ou se preferir, um movimento regressivo. Só que falar movimento regressivo é coisa de velho, beleza? Coisa de idoso. A gente fala movimento retrógrado, beleza? Então, exemplo numérico para você ver isso. Tem aqui a nossa trajetória orientada. Orientei que para a direita é positivo, ou seja, direita significa andar para frente, tranquilo?
Agora o meu S0, minha posição inicial, vai ser aqui, ó. Vai ser do 60, beleza? E minha posição final vai ser aqui no 10, tranquilo? Ou seja, eu vou sair do 60 e vou voltar até o 10, beleza? Ó, repara, vou calcular o nosso ΔS. Nosso ΔS é sempre final menos inicial nessa ordem. Qual que é o meu final? Meu final é 10, beleza? Então fica 10 menos o inicial que é 60. 10 menos 60 dá quanto? Menos 50, ó. Unidade, né? Quilômetros. Menos 50 quilômetros. Então repara, menos 50 é negativo. Nosso ΔS deu negativo. E o que significa um ΔS ser negativo? Sempre que andei para trás, ó. Saí de um ponto mais à frente e voltei. Então andei para trás, movimento retrógrado. Então repara, eu não preciso ficar falando um sentido. Ó, meu sentido é para a esquerda, meu sentido é para a direita. O sinal já me diz isso. Se der positivo, eu já sei que o meu sentido é para a direita. Se der negativo, eu já sei que o meu sentido é para a esquerda. Então, a gente não precisa mais ficar usando vetor se a gente usar essa malandragem, entende? A gente pode substituir o vetor por sinal. Aí você não precisa falar que meu deslocamento é para cá e botar uma setinha de vetor. Meu deslocamento é para lá e botar uma setinha de vetor. Não, eu falo meu deslocamento é positivo, já está implícito que é para lá. Meu deslocamento é negativo, já está implícito que é para cá. Entendeu a malandragem? Muito fácil, não é verdade? E aí, com isso, a gente pode definir finalmente velocidade média. Na verdade, velocidade escalar média. Se o examinador odeia a palavra escalar, mas você tem que colocar, beleza? Velocidade escalar média, porque a gente está usando esse tipo de coordenada, tranquilo? Que a gente vai usar ou o símbolo VM ou V barra, beleza? Não sei porque o PowerPoint tem mania de não colocar a barrinha em cima, mas tem uma barra aqui, é V barra, tranquilo? Então fica VM ou V barra. Definição. O que é a velocidade? A velocidade mede a rapidez com que você faz um deslocamento. Ou seja, em outras palavras, a velocidade está relacionando um deslocamento, certo? E o tempo que demorou para percorrer esse deslocamento. Ou seja, a velocidade está medindo o quê? Um deslocamento em um intervalo de tempo. Em outras palavras, está medindo o tempo que demora para fazer um deslocamento. Em outras palavras, de novo, de escrever em você pode trocar pela conjunção por, ou seja, mede o deslocamento por intervalo de tempo. E por que trocar pela conjunção por é melhor? Porque por, na matemática, é sinônimo de divisão. 2 por 3 é 2 dividido por 3. 4 por 2, 4 é dividido por 2. Então, ΔS por ΔT. Então, ΔS dividido por ΔT. Ou seja, simplesmente a definição surge naturalmente de você interpretar do português para o matematiquês. Então, velocidade média é calculado como ΔS sobre ΔT. Maravilhoso. Ou seja, se eu calcular meu ΔS, como que eu calculo meu ΔS? S menos S0, beleza? Calculo meu ΔT, como que eu calculo ΔT? T menos T0. Calculo os dois, um menos o outro, acabou, matou, morreu o assunto, beleza? Então, vamos lá. Nosso ΔS é S menos S0, nosso ΔT é T menos T0. Calculo esse, divido um pelo outro e calculei minha velocidade média. Então, eu quero que você repare o poder de síntese da velocidade. Ou seja, quando eu vou falar de um movimento, eu posso falar o deslocamento que foi feito e posso falar separadamente quanto tempo demorou para fazer esse deslocamento. Mas eu posso falar a velocidade média, que ela já relaciona de uma vez só as duas coisas. Ó, o poder de síntese disso aqui, maravilhoso. A gente vai ver algumas aplicações disso, beleza? Mas antes, vamos falar de unidade, porque no dia a dia você mede velocidade em quilômetros por hora. Ó, o quilômetros vem do ΔS e a hora vem do tempo, porque a velocidade relaciona ΔS com ΔT, beleza? Só que no exercício de física a gente vai precisar de metros por segundo, beleza? Então, ó, repara, no Sistema Internacional de Unidades, unidade de velocidade a gente calcula como? Velocidade não é ΔS sobre ΔT, na verdade velocidade média não é ΔS sobre ΔT. Então, unidade de velocidade vai ser unidade de ΔS dividido por unidade de ΔT, beleza? Unidade de ΔS a gente viu que é metros. Unidade de ΔT a gente viu que é segundos. Então, é um dividido por outro. Então, fica metros por segundo. No seu dia a dia, você não usa isso. No seu dia a dia, você faz o quê? Você usa quilômetros por hora. Por quê? Porque se velocidade média é ΔS sobre ΔT, então unidade de velocidade média vai ser unidade de ΔS dividido por unidade de ΔT. Então vai ficar o quê? Unidade de ΔS dividido por unidade de ΔT. Então ΔS no dia a dia você mede em quilômetros, ΔT você mede em horas. Então vai ficar quilômetros dividido por hora. Por isso você fala quilômetros por hora. Lembra que por esse número de divisão? Quilômetros por hora, metros por segundo. Maravilhoso. Então, obviamente, a gente vai precisar fazer umas conversões de unidade, de quilômetros por hora para metros por segundo. Mas antes, vamos fazer um exercício? Antes de eu fazer o exercício de Unesp, eu quero começar com um exercício bônus, beleza? Bônus, Unicamp 2017. Olha esse exercício, olha que fácil. Em 2016, foi batido o recorde do voo ininterrupto mais longo da história. O avião solar, esse aqui, movido a energia solar, blá blá blá, percorreu quase 6.480. Opa, o ΔS dele é esse valor aqui, beleza? Em aproximadamente 5 dias. Opa, o ΔT, o tempo que demorou para ele percorrer isso aqui a duração, durou 5 dias para ele fazer esse voo, beleza? Partindo desse lugar aqui para esse outro lugar, tranquilo. Então vamos lá. A velocidade escalar média desenvolvida pelo avião foi de aproximadamente, beleza, ó, repara. Então, primeira coisa, ele pediu a velocidade escalar média, logo você vai precisar da fórmula da velocidade escalar média, que é ΔS sobre ΔT, beleza, maravilhoso. Então, para calcular a velocidade escalar média, a gente precisa do ΔS e precisa do ΔT. Só que eu quero que você repare as unidades, que a velocidade média aqui, todas as unidades estão em km por hora, ou seja, ele quer que você calcule em km por hora, beleza?
você pode escrever desse jeito ou escrever assim, quilômetros por hora, tudo na vertical, tranquilo? Só que eu quero que você repare que o quilômetro vem do ΔS, beleza? O quilômetro vem do ΔS, ou seja, o ΔS que você tem que calcular tem que estar em quilômetros. E o ΔT tem que estar em quê? Em horas, porque o horas vem do ΔT, beleza? Se tomando esse cuidado, que o ΔS que você tem que botar na conta está em quilômetros e o ΔT tem que estar em hora, acabou a questão, só fazer uma continha de divisão. Só que repara, o ΔS está em quilômetros, está perfeito. Nosso ΔS é 6.480 km. Só que o ΔT, a duração é 5 dias, ou seja, a unidade está em dias, não está em hora. Tem que fazer uma conversão, belezinha? Antes de jogar na conta. É aqui que muita gente perde a questão, porque simplesmente vai jogar 5 no ΔT. Não pode, belezinha? O examinador diz que tem que estar em horas, não em dias. Então, repara. O deslocamento. O deslocamento está certinho, está bonito, já está em quilômetros, 6.480. ΔS igual a 6.480. Esse é o meu deslocamento, beleza? E o ΔT, o intervalo de tempo, beleza? O intervalo de tempo, o ΔT, ele me disse que é 5 dias. Só que eu posso usar a unidade em dias? Não, tem que estar em horas. Então, como é que eu faço a conversão? Muito fácil. Só tem que lembrar que um dia tem 24 horas, ou seja, 2 dias vai ter o dobro, 48 horas. Se fosse 3 dias, seria o triplo, seria 3 vezes 24, daria 72 horas. Se fosse 4 dias, seria o quádruplo, 4 vezes 24, seria 96 horas. Então perceba, para você converter de dias para horas, você tem que pegar o número de dias e multiplicar por 24, muito fácil, beleza? Então vamos lá. Nosso ΔT convertido, eu tenho que pegar o número de dias e multiplicar por 24. O número de dias são 5, beleza? Então fazer 5 vezes 24. 5 vezes 24 costuma dar 120. Aí você já converteu para horas. Então o nosso ΔT em dias é 5 dias, mas em horas, que é na unidade que a gente precisa, já que está em quilômetros por hora, não em quilômetros por dia, é 120 horas. Maravilhoso. Tem o ΔS na unidade correta? Tenho. Tem o ΔT na unidade correta? Tenho. Pronto, só fazer uma continha de divisão. A nossa velocidade escalar média vai ficar o quê? ΔS dividido por ΔT. Então, vamos lá. ΔS dividido por ΔT. ΔS igual a 6.480, ΔT por 120. Faz a continha, corta 0 com 0. Quero que você perceba, quando eu corto 0 com 0, eu estou dividindo por 10 em cima e embaixo, beleza? Então, quando você tem uma fração, o que você fizer em cima, você tem que fazer embaixo, beleza? Dividir por 10 em cima, por isso cortei um 0. Tem que dividir por 10 embaixo, por isso cortei outro 0, beleza? Então, ficou só 648 dividido por 12. 648 dividido por 12 costuma dar exatamente 54, beleza? Então, a nossa velocidade média dá 54 km por hora, e isso está na alternativa A. Então, quero que você repare, esse exercício é muito fácil, só fazer uma continha de divisão. Só que para fazer a continha de divisão, antes eu tive que acertar as unidades. É só isso que o seu examinador pega em você, beleza? Então vamos fazer um exercício de Unesp, que é basicamente a mesma coisa, só que esse aqui tem uma interpretaçãozinha de texto um pouquinho mais elaborada. Unesp 2018. Repara. Ô, Juliana, o que você quer de mim, beleza? A Juliana pratica corridas e consegue correr 5 km em meia hora. Beleza, o ΔS dela é 5 km e a duração meia hora. O ΔT é meia hora, beleza? Já está imaginando que vai ser velocidade média, Seu próximo desafio é participar da corrida de São Silvestre, cujo percurso é 15 km, não 5, 15, beleza. Como é uma distância maior, que ela está acostumada a correr, seu instrutor orientou que diminuísse a velocidade média habitual em 40%, ou seja, ela tem uma certa velocidade média, que a gente vai calcular, 5 km é o ΔS, meia hora é o ΔT, divide um pelo outro, você calcula a velocidade média dela habitual. Mas ele quer que você diminua essa velocidade média habitual que a gente vai calcular em 40% no dia da prova, porque a prova é mais comprida. Se você ficar dando o seu máximo na prova por inteiro, você vai cansar rapidão e vai perder totalmente seu desempenho. Então é melhor que você diminua um pouco sua velocidade e seja constantemente bem, beleza? Não dá um pique e depois morre de cansaço e não consegue manter um desempenho, beleza? Então o orientador está dando uma boa orientação para ela, maravilhoso. Se seguir a orientação do seu instrutor, Juliana completará a corrida de São Silvestre aí está o ΔT dela, beleza? Ele quer calcular o ΔT no dia da prova de São Silvestre, beleza? Então vamos lá. Vamos organizar esse exercício em tópicos. Vamos primeiro calcular a velocidade média dela habitual, beleza? Então vamos lá. O habitual. Se velocidade média é ΔS sobre ΔT, velocidade média habitual vai ser o ΔS A habitual dividido pelo ΔT A habitual. Concorda? Então, vamos lá, vamos descobrir qual é o ΔS A habitual. Habitualmente, ela se desloca sempre 5 km. Então, esse é o ΔS A habitual. E o ΔT A habitual é meia hora, concorda? Então, ΔT A habitual, meia hora. Você pode escrever desse jeito, 0,5, que é meia hora. Você pode escrever 30 minutos. Vou preferir deixar desse jeito aqui, beleza? Porque a gente calcula normalmente km por hora, não km por minuto, tranquilo? Então, deixa aqui, meia hora. 0,5, que é meia hora, tranquilo, beleza. Então, vamos lá. Só agora aplicar a formulinha de velocidade média e calcular a velocidade média dela habitual. Velocidade média habitual é o ΔS habitual dividido por ΔT habitual. Por que vale isso? Porque sempre vale essa fórmula. Velocidade média é ΔS sobre ΔT. Se eu quero no habitual, tem que usar as informações habituais, beleza? O ΔS habitual é 5 km e o ΔT habitual é meia hora. Perceba que eu escrevo com as respectivas unidades. Por que eu faço isso? Porque aí não preciso ser um mago da unidade, uma lenda sagrada, para ficar descobrindo que unidade que é. Eu simplesmente vejo, beleza? Então, repara, número com número, unidade com unidade. Número com número. 5 dividido por meio costuma dar 10. E a unidade, quilômetros dividido por hora. Quilômetros por hora. Então ficou 10 km por hora. Maravilhoso. Então, essa é a minha velocidade média habitual.
Só que o instrutor não recomendou que ela corresse o máximo que ela consegue normalmente, beleza? Ele mandou ela ter uma redução de 40% dessa velocidade. Ou seja, repara, no dia da prova de São Silvestre, é para ela fazer o quê? Normalmente ela corre com 100%, mas é para ela reduzir em 40%. Reduzir é a conta de menos, beleza? Menos 40%, sobra 60%. Ou seja, o instrutor quer que ela corra com só 60% do máximo que ela consegue, beleza? O máximo que ela consegue é isso aqui, no habitual, tranquilo? Então vamos lá, vamos descobrir qual que é a velocidade média que ela tem que correr na prova? Como é que você faz? Uma simplesinha de uma regrinha de 3, beleza? Você bota aqui porcentagem, velocidade média, bota aqui habitual e no dia da prova, beleza? Normalmente, ela corre com 100% da sua capacidade, beleza? Esse 100% equivale a esses 10 km por hora, esse é o habitual, tranquilo? No dia da prova, é para ela correr só com 60%, beleza? E 60% vai ser o valor da velocidade média que o instrutor recomendou que ela fizesse na prova, beleza? Então vamos lá, como a gente calcula isso aqui? Multiplica em x, então 100 vezes velocidade média na prova, beleza? Tem que ser igual a 60 vezes 10 km por hora. E de novo, coloque a unidade, que aí você não precisa adivinhar que unidade que vai sair, tá? Vai estar escrito, beleza? É só olhar, tranquilo? Então o que a gente tem que fazer? Tem que isolar a velocidade média da prova, que é isso que a gente quer calcular. Então, ó, um zero corta com outro zero, e outro zero aqui corta com esse outro zero aqui. Então fica o quê? Do lado esquerdo do igual 1 vezes a velocidade média da prova, velocidade média da prova. É igual o quê? 6 vezes 1 dá 6 km por hora, beleza? 6 km por hora, beleza? Com a unidade eu simplesmente olhei, não precisei adivinhar, beleza? A velocidade média no dia da prova, o instrutor recomendou que ela corresse 6 km por hora, maravilhoso. Essa aqui é a pergunta? Não, ele quer o ΔT, ó, unidade em tempo é ΔT, ó, as unidades se ajudando, beleza? Então vamos calcular o ΔT no dia da prova? Quanto tempo vai demorar, ou seja, duração, quanto tempo vai durar essa corrida dela na São Silvestre, beleza? Vamos ver quanto tempo ela vai fazer a prova. O que a gente tem que aplicar? De novo, que velocidade média é ΔS sobre ΔT. Só que o que? É no dia da prova. A velocidade média que ela correr no dia da prova vai ser o ΔS da prova dividido pelo ΔT da prova. E nosso objetivo é calcular o ΔT da prova. Então isola ΔT. Passa o ΔT, está dividindo para lá, multiplicando. Então vai ficar ΔT vezes velocidade média igual a ΔS, concorda? Então agora isola o ΔT. A velocidade média está multiplicando, passa para lá, dividindo. Então ficou bonitinho, isoladinho o nosso ΔT. Vai ser igual a ΔS sobre V. Então, sempre que eu precisar do ΔT isolado, eu não vou ficar fazendo esse passo a passo de passar, multiplicando, dividindo. Eu já vou te falar, ó, repara, é só trocar o ΔT com o V de lugar. Ó, troquei o ΔT com o V de lugar. Então, eu vou falar assim, isola o ΔT, troca o ΔT com o V de lugar. Beleza? Você já vai saber que é isso aqui. Não precisa fazer todo esse passo a passo, beleza? Então, para calcular o ΔT, preciso do ΔS e preciso do V. Eu tenho o ΔS? Ó, aqui, ó, falando que o ΔS do percurso é 15 km. Tenho a velocidade média da prova? Tá aqui, acabei de calcular que é 6. Só fazer 15 dividido por 6. E, de novo, coloque a unidade. Aí você não vai ter dúvida de que unidade vai sair. Ó, repara, quilômetros corta com quilômetros vai sair em horas, beleza? Você não vai ter dúvida se vai sair em minutos, vai sair em segundos. Você tá vendo, você não precisa adivinhar. Então, é só fazer 15 por 6. 15 por 6 costuma dar 2,5 horas. Ou seja, vai demorar 2 horas e meia. 2 horas e meia, você sabe, 2 horas e 30 minutos. Mas quem não sabe isso, beleza? Então, faz como? 2 horas e meia, não é? 2 mais meio, beleza? Não posso escrever assim, 2,5 como 2 mais meio, beleza? E meio não é 30 minutos, então paga meio e bota 30 minutos. Então ficou 2 horas e 30 minutos, alternativa D de dado, beleza? Muito fácil, na verdade. Só interpretar texto, tranquilo, tomar cuidado com as unidades, então coloca as unidades na conta, beleza? E você vai conseguir, numa boa, resolver a questão, beleza? Então, repara, unidade é muito importante. Eu te disse que essas questões aqui estão trabalhando em quilômetros por hora, que é o que a gente faz usualmente. Mas muitas questões vão querer trabalhar em metros por segundo, que é a unidade do sistema internacional. Então, como que eu converto de quilômetros por hora diretamente para metros por segundo? Beleza? Vamos ver como faz isso? Então, vamos lá. Dica: conversão de unidades. Eu sei que uma determinada velocidade está em quilômetros por hora, só que o examinador quer que eu calcule em metros por segundo. Como que eu faço essa conversão? Beleza? Então, ó, repara o pulo do gato. Vamos converter 1 km por hora, que é fácil. Número 1, quanto que isso dá em metros por segundo, beleza? Então, ó, repara, vou copiar o número 1 aqui, beleza? E vamos ajeitar esse quilômetro, vamos ajeitar essa hora, beleza? Lembra que eu te contei que 1 km são 1000 metros? Ó, usando aquela informação. Então, bota aqui, 1000 metros, vez de quilômetro. Lembra que eu contei que 1 hora são 3.600 segundos? Ó, falei que isso ia ser útil. Então, bota aqui, vez de hora, bota 3.600 segundos. Bom, ó, metros por segundo, já tá conversão, maravilhoso. Então, vamos lá. Ó, corta um zero. Na verdade, a gente não está cortando, a gente está dividindo por 10. Divide por 10 em cima, divide por 10 embaixo, corta. Divide por 10 em cima, divide por 10 embaixo, corta. E aí eu quero cortar esse zero aqui, divide por 10. Só que não tem mais zero para cortar. Então eu faço o quê? Quando eu divido por 10, você bota uma vírgula, fica 3,6. Então ficou o quê? Copia esse 1 aqui de fora, beleza? Ficou 1 em cima, dividido por 3,6. E metros por segundo. Aí o aluno fica, meu Deus, onde o professor quer chegar? Então, ó, repara, 1 vezes 1 dá 1, nem precisa colocar, beleza? Então, simplesmente, puxando para cá, ficou que 1 km por hora é 1 dividido por 3,6 metros por segundo. Aí o aluno continua olhando. Professor, aonde você quer chegar? Então, repara, antes eu tinha o número 1, agora eu tenho 1 dividido por 3,6. 3,6 é um número mágico que converte km por hora para metros por segundo. Para sair de km por hora e ir para metros por segundo, tem que dividir por 3,6. Ó, tinha 1,
peguei 1 dividido por 3,6. Aí sim eu troquei de km por hora para metros por segundo. E é isso que você precisa saber para sua prova. Se eu tenho uma informação em km por hora e eu quero passar para metros por segundo, eu tenho que dividir esse valor por 3,6. Obviamente, se eu quero fazer o contrário, como o contrário de divisão é vezes, aí eu tenho que multiplicar por 3,6. É isso que você precisa saber. Então, ó, repara, vou botar 2 exemplos, beleza? Um nesse sentido, que eu vou ter em km por hora e converter para metros por segundo. Por exemplo, eu tenho um carro que está andando a 72 km por hora, mas para resolver a questão eu preciso passar para metros por segundo, beleza? Como que eu faço essa conversão? E outro que vai ser o contrário, eu estou em metros por segundo e quero voltar para km por hora, beleza? Aqui, 10 metros por segundo, quero passar para km por hora. Vai, vamos um exemplo de cada vez, tranquilo? Primeiro esse. Como que eu passo de km por hora para metros por segundo? Perceba que eu quero nesse sentido, km por hora para metros por segundo. Nesse sentido, eu divido por 3,6. Então vai lá no seu cantinho, no seu rascunho, faz 72 dividido por 3,6, que é um número mágico, beleza? Ó, tô nem te ensinando só física, tô ensinando magia, é Hogwarts. 72 por 3,6 faz a continha, costuma dar 20. 20 o quê? Agora que eu converti em metros por segundo. Ou seja, falar que um carro está andando a 72 km por hora é igual falar que um carro está andando a 20 metros por segundo. O que isso quer dizer? Vamos traduzir, importante entender, beleza? Ó, significa que a cada segundo que passa, meu carro anda a 20 metros. Isso significa ter uma velocidade 20 metros por segundo. Isso é a mesma coisa de falar que a cada hora que passa ele vai andar 72 km. Quando passar uma hora, meu carro vai andar 72 km. É isso que eu quero dizer, beleza? É equivalente dizer uma coisa ou outra, tranquilo? Ó, no meu outro exemplo, 10 metros por segundo, km por hora. Como é que eu faço? Como é de metros por segundo para km por hora nesse sentido, tem que multiplicar pelo número mágico. Então, vamos lá. Pega 10, porque 10 vem aqui no cantinho, 10, vezes 3,6, beleza? 10 vezes 3,6 é só botar a vírgula para cá, vai dar 36, beleza? 36. 36 o quê? Como eu vim nesse sentido, km por hora, óbvio, quero fazer essa conversão. Então, falar que um carro tem velocidade de 10 metros por segundo é a mesma coisa que falar que um carro tem 36 km por hora. O que isso quer dizer? Eu estou falando desse jeito aqui, que a cada segundo que passa, meu carro anda 10 metros. E é equivalente a falar que a cada hora que passa, meu carro anda 36 km. É isso aí, beleza? Perceba, qual que é o jeito certo de falar? Não tem jeito certo, os dois são certos. Depende do jeito que o seu examinador quer, é isso que importa. Se o examinador quer que você fale em km por hora, ou quer que você fale em metros por segundo, beleza? Olha essa questãozinha aqui da Unesp. Eu tirei de um livro de física, que lá não estava mostrando o ano, então eu não sei de que ano que isso caiu. Então, repara. Um motorista está dirigindo seu automóvel numa avenida a uma velocidade média de 54 km por hora. A gente sabe que a velocidade é escalar média. Se o examinador gosta muito da palavra escalar, beleza? Velocidade média de 54 km por hora. Sua velocidade média em metros por segundo é igual a... Repara, isso faz que você converte de km por hora para metros por segundo. Então, como é que você faz? Como você quer nesse sentido, km por hora para metros por segundo, você divide por 3,6, beleza? Eu quero converter 54 km por hora para metros por segundo, então eu divido por 3,6, beleza? Dividir. Então, vai lá no cantinho, 54 dividido pelo número mágico, faz a continha, costuma dar 15, beleza? 15 o quê? Como eu converti para metros por segundo, 15 metros por segundo. Então, falar que um carro tem uma velocidade média de 54 km por hora é a mesma coisa que falar que ele tem uma velocidade média de 15 metros por segundo. Só está falando isso em unidades diferentes. É igual quando você está traduzindo de língua, você fala que gato em inglês é cat, beleza? Então, o correto é falar cat ou gato? Ambos são corretos, depende da língua que você quer falar. Então, aqui ambos são corretos, depende só da unidade que o examinador quer que você fale, beleza? Aqui ele quer que você fale em metros por segundo. Então deu 15, alternativa C, belezinha? Vamos ver como que a gente usa isso no exercício mais interessante, que caiu no ano passado para o pessoal de Biológicas, no Unesp, beleza? Unesp 2021, Biológicas. Ele te conta aqui de um Vant, beleza? Quem já jogou Call of Duty sabe muito bem que é um Vant, beleza? Que ele é um veículo aéreo não tripulado, enfim. Que ele tem essa velocidade aqui, 12.000 km por hora, atenção na unidade, beleza? E velocidade do som que ele deu em metros por segundo, ó, unidade diferente. Isso aqui vai ser importante converter todo mundo para a mesma unidade. Eu já te conto por quê, beleza? Aí você continua lendo o texto, beleza? Ele fala, os veículos podem ter suas velocidades escritas pelo número de Mach, ou velocidade de Mach, que é uma medida adimensional, significa que não tem unidade. O nosso videozinho que a gente falou sobre grandezas vetoriais escalares e adimensional, eu te contei isso aqui, beleza? Isso não é novidade para você, beleza? O número de Mach indica a razão entre a velocidade de um corpo no meio fluido e a velocidade do som nesse meio. Vamos lá, beleza? Assim, se um corpo chegou ao número Mach 5 no ar, ele atingiu 5 vezes a velocidade do som no ar. Muito bem. Repara, quem já assistiu a série Flash vê isso o tempo todo. Fala, nossa, o Flash correu a Mach 2. O que significa Mach 2? Significa que ele está 2 vezes mais rápido que o som. O Flash correu a Mach 5. Significa que ele está 5 vezes mais rápido que a velocidade do som. O Flash correu a Mach 10. Significa que ele está 10 vezes mais rápido que a velocidade do som. Maravilhoso. Ele te contou isso aqui, beleza? E aí, ele falou que o Vant poderá atingir o número Mach igual a, ou seja, ele quer saber quantas vezes esse Vant é mais rápido que a velocidade do som. Ó, repara, se é Mach 98, significa que ele é 98 vezes mais rápido que o som. Se é Mach 7, significa que ele é só 7 vezes mais rápido que a velocidade do som. Então é só fazer uma continha de divisão. Tanto que ele te contou aqui, ó, que o número de Mach indica a razão entre a velocidade, razão é divisão, entre a velocidade de um corpo no meio fluido e a velocidade do som nesse meio. Então, número de Mach, vou chamar de M, beleza? O número de Mach do corpo é a velocidade desse corpo dividido, razão, beleza? Dividido pela velocidade do som nesse meio, beleza? Então, se eu quero calcular o número de Mach do Vant,
É só pegar o emão do Vant, vai ser a velocidade do Vant, que ele é o corpo, certo? Dividido pela velocidade do som. Muito bem, só fazer isso. Tem um, tem o outro, acabou a questão. Aí que muito aluno vai fazer? Ó, isso aqui que eu vou fazer tá errado, vou até arriscar, beleza? Ele vai fazer que o M do Vant vai ser, a velocidade dele tá aqui, 12.000, dividido pela velocidade do som, que tá aqui, 340. Aí o aluno vai fazer essa continha. Não pode. Por quê? Ó, repara, as unidades tem que cortar para não ter unidade, porque é adimensional. Isso significa adimensional, é sem unidade. Então as unidades têm que ser iguais para elas cortarem. E isso faz sentido. Quando eu falo que um carro está correndo a 10 km por hora, qual tem que ser a velocidade de um outro carro que corre o dobro? Tem que ser 20 km por hora, porque o 20 é dobro de 10. Só que repara, as unidades coincidem de ser igual, 10 km por hora, 20 km por hora. 20 km por hora é o dobro de 10 km por hora. Perceba, as unidades são as mesmas. Eu não posso trabalhar com unidades diferentes, não faz sentido, beleza? Então você tem que converter. Aí é uma escolha sua. Ou você converte todo mundo para km por hora, ou você converte todo mundo por metros por segundo. Eu vou converter para metros por segundo, beleza? Então vamos lá. Vamos converter a velocidade do Vant aqui para metros por segundo. Você não pode fazer isso aqui tá errado, beleza? Então vamos lá. Pega 12.000 e converte para metros por segundo. Como você quer de km por hora para metros por segundo, você tem que dividir por 3,6. Qualquer coisa, volta um pouco no vídeo, que você vai ver que nesse sentido tem que dividir, beleza? Então, vamos lá. Então, vai lá no cantinho, faz 12.000 dividido por 3,6. Aqui, quando você fizer essa conta, vai dar uma dízima periódica, 3.333,3333. Então, você vai ficar fazendo conta com isso aqui. Porque, ó, repara a malandragem. Ele falou que ele quer aproximado. Então, aproxima. 3.333,333, aproxima para 3.330. Pronto, ó, ficou um zero, arredondado, maravilhoso. Isso aqui, ó, malandragem, uma questão teste, ninguém tá vendo o que você está fazendo, beleza? Arredonda as coisas para facilitar a sua vida. Então a velocidade do Vant vai ser aproximadamente 3.330 metros por segundo. Por quê? Quando eu fiz essa conversão nesse sentido, trocou para metros por segundo a unidade, maravilhoso, beleza? Então agora é simples, agora sim eu posso jogar nessa fórmula. O emão do Vant vai ser a velocidade do Vant na unidade correta, dividido pela velocidade do som, 340, beleza? Então vem aqui, ó. A velocidade do Vant vai ser 3.330 metros por segundo, dividido por 340 metros por segundo, que é a velocidade do som. Agora, a unidade corta e fica sem unidade, que é adimensional, ó, isso que a gente queria. E ó, 0 corta com 0, beleza? Só fazer 333 por 34, costuma dar aproximadamente 9,8, beleza? Então, nosso M-Vant é aproximadamente 9,8. Então, o que dá igual? É 98? Não, cuidado, 98 não é aproximadamente 9,8. O examinador fez isso na maldade, já te conta a maldade. É 10 que é o mais próximo de 9,8. Então, alternativa E, beleza? E por que o examinador colocou esse 98 na maldade? Porque muito aluno não vai ler esse aproximadamente. Aí ele vai calcular 9,8. Beleza, calculou 9,8. Aí ele vai vir aqui e não vai achar o 9,8. Aí ele vai bater o olho no 98. Ele vai falar, eu acho que eu errei na conta, a vírgula aqui. Não deve ser 9,8, eu errei na conta, deve ser 98. Vou marcar essa aqui. Olha a maldade do examinador. Como o aluno não bate o olho rápido e não vê aproximadamente, ele vai fazer isso aqui, beleza? Mas não, aproximadamente 9,8 é 10, beleza? É marque 10, não é 98. Tranquilo? Confie nas suas contas, você é uma lenda, beleza? Então, nesse vídeo eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado. No próximo vídeo eu vou fazer uns exemplinhos mais legais. Eu vou botar uns gráficos de velocidade que também caem na prova da Unesp. E aí a gente vai analisar uns gráficos de velocidade, beleza? Isso aqui é muito interessante e cai bastante também, beleza? Então eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado. É nóis, fui, se inscreve no canal, hein?